E o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, ele pediu que os moradores do município permaneçam onde estão e não voltem para suas casas. O Guaíba voltou a passar de 5 metros na tarde desta segunda-feira e o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul prevê que o nível pode atingir 5,6 metros nas próximas horas, o que é bem preocupante. Você, José Maria Trindade. Zé, eu fico imaginando a apreensão de quem está no abrigo, quem está fora de casa, quem está na casa de um parente, de um amigo, mas tem aquele desejo, né? Quer voltar para casa, quer acessar suas coisas, proteger os seus bens, separar as roupas, enfim, aquilo que comprou ao longo dos anos. Só que não adianta, ainda não é o momento, é preciso respeitar a orientação das autoridades nesse momento, né, Zé Maria? Há um momento numa tragédia assim de desumanização, né? Quando a pessoa se perde no seu local de trabalho, do seu local de vida, né? Da sua casa. Eu vi aqui na Jovem Pan relatos de família que se mudou 3 vezes. Foi para uma casa que acabou sendo atingida pela enchente, se mudou para outra e para outra, para se ter uma ideia. E aí a pessoa perde as bases, a residência é a base de uma pessoa, a base inclusive psicológica. E é natural que todos tentem, de todas as formas, voltar o mais rápido possível para a sua normalidade. Mas isso não pode acontecer, principalmente diante de uma instabilidade. Eu diria que a tragédia ainda está em andamento. Essa é a realidade. A qualquer momento, uma mudança de um vento, uma chuva a mais, com um solo encharcado assim, volta a subir as águas e pronto, a tragédia se renova. Então é preciso tomar muito cuidado. Mas é natural uma tendência das pessoas a voltarem ali para os seus cantos. Você imagina, pessoas que a gente se preocupa muito, fala muito das cidades, mas eu vi relatos de pessoas que estavam nas estâncias, nos ranchos, né, nas fazendas, e foram obrigadas a abrir as porteiras, deixar os porcos e gado ali, a sua própria sorte e fugir, salvar a sua vida e a vida da família. E aí é claro que ele quer voltar lá para ver o que aconteceu. É claro que ele quer voltar àquela normalidade. Aqueles animais ali que tiravam leite todos os dias são parceiros. Me disse um deputado que veio de lá, disse o seguinte, que houve uma mudança muito brusca. Então, aquele senhor que tirava leite, ele não está tirando leite e não terá as vacas morreram. Quem plantava vai lavar o solo, vai levar toda a parte fértil, a adubação. Então, é uma mudança muito radical de vida. É um momento assim, e lá no Rio Grande do Sul estão se preocupando que é bom lembrar da saúde mental. A saúde mental dessas pessoas serão afetadas para sempre. E isso vai durar gerações, vai atravessar gerações, porque é uma marca que ninguém tira. Então, é natural que as pessoas estejam apreensivas e tentando voltar para a vida antiga que não vai existir. Você, Roberto Mota, prefeito da capital Porto Alegre, pedindo para que os moradores não voltem para casa, inclusive há previsão de alta no Guaíba. Pode chegar a 5,6 metros, o que naturalmente preocupa ainda mais, né, Mota? O prefeito está correto, dando a orientação, mas cada um tem o seu drama, né? Muita gente não pode esperar, muita gente está em desespero, está preocupada com a casa. Cada um sabe da sua necessidade, cada um tem a sua prioridade. Pelos relatos que eu escutei, o prefeito de Porto Alegre está cumprindo muito bem a missão que ele tem nesse momento. Inclusive, eu vi um vídeo dele alertando para essa questão gravíssima dos criminosos que estão presos, mas não estão presos, né, nos regimes semiaberto e aberto, que estão procurando os abrigos. E ele procurando de uma forma muito sensata chamar a atenção para esse absurdo. E pelo que eu entendi do vídeo, ele não teve muito sucesso com isso, porque algumas autoridades acharam normal. Bom, já acham normal isso num tempo em que a gente não está vivendo uma crise, né? Então, eu chamo a atenção de novo para a necessidade do reforço na segurança. A gente não sabe ainda muito bem porque não há uma GLO em andamento. Se existe uma situação que justifica uma GLO,
é essa que a gente está vendo. Pois é, vou passar agora para o Cristiano Beraldo. É uma situação muito complicada e a gente até compreende um pouco a percepção do morador que acaba fazendo uma avaliação. Já desceu um pouco o nível da água, acho que eu consigo já organizar as coisas, já adiantar. Só que assim, é uma situação extremamente delicada, porque há a previsão, inclusive os técnicos da prefeitura e também, claro, da Defesa Civil acabam apontando, e há uma sinalização de que o tempo pode piorar, as fortes chuvas podem voltar, inclusive o nível do Guaíba deve subir nos próximos dias, o que deixa toda a Prefeitura de Porto Alegre, nesse caso em especial, atenta à possibilidade de novas enchentes ou do agravamento da situação desses bairros que foram mais atingidos. Você, Cristiano Beraldo, é preciso que o cidadão, o morador, reflita sobre a necessidade de respeitar a orientação da autoridade, porque muitos querem fazer, aspas, carreira solo ou freestyle. Não, eu vou resolver a minha maneira, vamos lá, vou proteger as minhas coisas. Só que nem sempre dá certo, né, Beraldo? Pois é, Caneta, só que você tem que lidar com o sentimento, às vezes, de um pai de família, mãe de família, que sai da sua casa e hoje enfrenta uma realidade extremamente dura. Fora o fato de não estar debaixo d'água, provavelmente não tem nada de bom em se colocar uma família num abrigo com uma série de outras pessoas, num momento de frio, você está ali passando pelo desespero. É natural que exista esse sentimento de que você quer voltar para casa e que talvez a sua casa, né, não será de novo atingida pelas águas. Você começa a querer acreditar de que o pior já passou e que você pode minimamente retornar para sua casa, para aquele ambiente que serve de referência máxima para você próprio, para a sua família. Então, infelizmente, é preciso lidar com esse tipo de iniciativa. E as autoridades têm que fazer um trabalho muito duro, é um trabalho multiplicado de orientação, de esclarecimento, respeitando, claro, a individualidade de cada um, mas no momento em que está ali diante de uma tragédia anunciada, que é a volta do aumento do nível das águas, essas pessoas precisam ser retiradas das suas casas ou elas vão passar a representar não só um risco para elas próprias, mas também um risco para todo o ambiente ali, para o funcionamento das forças de segurança, para o resgate, para os voluntários. Enfim, você não pode deliberadamente submeter outros a risco só porque você é cabeça dura. Mas é uma situação muito difícil, onde não nos cabe aqui fazer julgamentos, porque nós estamos completamente fora, né, daquela duríssima realidade que essas famílias estão vivendo. Então, que Deus ilumine o caminho e a mente dessas pessoas para que elas usem de prudência, para que elas tenham serenidade, apesar desse momento difícil e urgente, e que elas possam conter o ímpeto de voltar para casa antes que as suas casas tenham condição de recebê-las. Pois é uma situação duríssima mesmo, assim, um cenário inimaginável. Agora, José Maria Trindade, o Estado, ainda que essas pessoas não possam voltar para casa, o Estado não consegue reparar de forma imediata. Não consegue tirar essas pessoas, olha, você não pode voltar para casa, mas tem uma outra residência aqui do Estado que fica num bairro mais elevado, você não vai ter problema, fica lá por enquanto. Não, as pessoas estão ficando no abrigo, né? Estão suscetíveis a uma série de coisas, estão super vulneráveis. Tem esses casos de violência que a gente acompanhou, agora um reforço da violência, que a pessoa não tem a comodidade de estar em sua casa, todo o seu conforto com as coisas que ela adquiriu. Ou seja, por um período, por alguns dias, ou talvez por alguns meses, a pessoa vai passar por uma situação muito delicada, uma vez que muitas pessoas são pobres, não têm recursos, não têm reservas para alugar um outro imóvel, adquirir um novo imóvel. Agora, como resolver a situação dessas pessoas que muitas vezes são proprietárias de um imóvel, mas não poderão voltar, porque ficam com esse receio.
qualquer nova chuva, qualquer tempestade, será que vai inundar de novo, vai alagar? E em meio à situação problemática da enchente, tem problema de segurança pública, que já destacamos aqui, e também saúde pública. Relatos aqui, inclusive, de pessoas que nos mandaram mensagens, Zé Maria, a invasão de ratos e baratas em muitas residências, porque cheia das águas, todos esses insetos e animais acabam saindo do esgoto e acabam se protegendo também nas casas, muitas vezes no segundo piso. Zé Maria. É muito problema e muita tragédia pessoal. Imagina, muita gente aí deve a casa, né, que foi destruída. E aí? Contrai uma nova dívida para fazer a casa? Tudo isso está sendo avaliado. Neste momento, o presidente Lula está reunido com os ministros, ele convocou uma reunião de emergência exatamente para preparar ali medidas a serem anunciadas na quarta-feira, quando ele vai ao Rio Grande do Sul de novo. A ideia é levar lá um pacote de decisões. Entre essas decisões está um plano especial de reconstrução dessas casas. O estado do Rio Grande do Sul não tem como, e seria até uma injustiça, né, jogar o dinheiro todo na reconstrução de casas, porque perde o controle, você não sabe exatamente como era a casa antiga e se a família tem recursos próprios para reconstruir, porque cada um é cada um, né? Mas, de qualquer maneira, haverá um plano especial para quem está devendo a casa e a casa foi destruída. É preciso que o seguro pague isso, né? E o financiamento tem seguro, é preciso regulamentar. E também sobre a ajuda para que a pessoa possa reconstruir a casa ou construir a sua casa em outro local. Muitas cidades, a gente não pode, nesse caso, nem falar de uma cidade específica, que seja a capital, ou que seja uma cidade... Isso é geral, um plano geral. Muitas cidades têm bairros inteiros que terão que ser trocados, ou seja, levar essas pessoas para outro bairro. Como o prefeito vai fazer isso? Aí é que há uma complexidade muito grande, porque é preciso um volume de investimentos que a prefeitura não tem. Mas o prefeito pode muito bem disponibilizar uma nova área, né? Comprar ou desapropriar uma nova área, dividir em lotes, e aí o governo federal entra através da Caixa Econômica com um plano especial de financiamento, né? Mas que é preciso atender a maneira como será esse atendimento que está sendo estudado. Então, neste momento, há uma reunião ministerial, né? E cada pasta vai tentar definir ali o que fazer. Entre as ações está exatamente esta preocupação, Daniel, que você levantou sobre as pessoas reconstruírem. Mas lembro que muita gente deve a casa que foi destruída.